Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Infância em Foco. Eu sou a Clarissa Aires, pediatra. Eu sou Raquel Vargas, gastropediatra. E hoje a gente quer falar sobre o Dia das Crianças que acabou de passar e certamente a sua casa deve estar aí, para você que tem filhos, cheia de brinquedos, né, Raquel? E o que será que isso significa? Será que é bacana para as crianças? Como que a gente pode, digamos assim, melhorar a interação das crianças com os brinquedos? O que tu acha? Perfeito, Clá. Esse período de mês das crianças, né, o dia especialmente, que é o evento, assim como eu falo quando é período de aniversário, né, a criança enche a casa de brinquedos, né, e quando a gente fala nisso, obviamente é muito legal ganhar brinquedos e existem vários tipos de estímulos interessantes, mas eu falo assim, menos é mais, né? Na hora que a gente tem uma casa cheia de brinquedos, a gente tem hiperestímulo para aquela criança e realmente ela não consegue brincar e focar em nenhuma atividade direito. Eu tenho exemplo prático lá em casa, né? A gente tem a nossa sala, a decoração da sala já mudou, né? É brinquedos. E isso eu fico tentando o tempo inteiro, tirar e botar só 1, 2 e pra gente ir fazendo devagarinho esse estímulo. Mas de tempos em tempos, tá lá, aquela coisa cheia. E aí, a Aurora, ela não consegue focar em nenhum brinquedo direito. Filha, me mostra isso aqui. Ela tá um pouquinho ali, tá um pouquinho ali, tá um pouquinho em todos. E acaba não fazendo nenhum, completando uma atividade inteira. Então, como é importante essa coisa de direcionar e conseguir separar um brinquedo de cada vez, com o tempo e com o estímulo necessário para ele. Exatamente, Raquel. Uma coisa que eu converso muito com os meus pacientes, e tu é uma delas, né? Da importância. Então, não é que a criança não possa ter muitos brinquedos, mas, se possível, que a gente coloque esses todos os brinquedos num lugar em que a criança não tem acesso e deixe disponível para ela em torno de 3 a 4 brinquedos por dia, né? Isso exatamente pelo que tu falou, para a criança aprender a ter foco nesses brinquedos, para ela conseguir de fato brincar com os brinquedos e para ela exercitar a imaginação. Eu penso que uma coisa que tá faltando muito hoje e às vezes eu percebo uma distorção do conhecimento, daquilo que os pais acreditam, que é achar que quanto mais brinquedos ou quanto mais coloridos forem esses brinquedos, quanto mais elaborados, quanto mais caro eu pagar por esses brinquedos, melhor vai ser para o estímulo da criança. E na verdade é o contrário. Então eu peço que os pais lembrem da sua infância, né? Da infância dos seus pais e resgatem coisas que estão ali. Então, é importante que a criança tenha imaginação e daqui a pouco não necessariamente isso precisa ser com um brinquedo comprado. Pode ser uma garrafa PET cheia de pedrinhas, pode ser uma caixa de papelão, enfim, que a criança consiga criar. A gente precisa dar espaço para as crianças imaginarem, criarem brincadeiras e formas de se divertir. Perfeito. E aí eu penso assim, qual a dica prática para tudo isso, né? Lá em casa, agora essa semana a gente já instituiu, pensando, né, nesse processo dos brinquedos que vieram novos. Qual que é o nosso combinado? Aurora, isso também, um parênteses, eu acho que é uma forma de a gente aprender um senso coletivo, aprender a dividir, né? Então a gente combinou assim lá em casa. Agora você tem novos brinquedos, mas para isso nós vamos selecionar aqueles brinquedos que você não usa mais e nós vamos doar para um outro bebê que precisa e que não tem. Então, junto comigo, claro, no entendimento dela, de uma bebê de 1 ano e 4 meses, ela foi lá e selecionou os brinquedinhos dela. Eu falava, esse aqui tu não usa mais, né, filha? E ela dizia, não. E a gente selecionou e guardou, então, para doar para outra criança. Então, a gente tirou aquilo que não usava mais, teve esse senso de entender que vai passar para outra pessoa e como isso é importante. E aí sim, colocando o outro no lugar, porque senão daqui a pouco a nossa casa está cheia, né, de muitas possibilidades e realmente que a gente não foca em nenhuma delas.
Que legal, Raquel. E legal que tu combinou com ela de doar os brinquedos que ela não usa, não os brinquedos que estão estragados, porque às vezes eu vejo muito isso, né? Eu vou doar esse aqui porque tá feio, porque tá estragado, porque... Não, peraí, né? A gente quer que a criança que receba essa doação consiga, de fato, aproveitar e brincar com esse brinquedo. Então, se ele tá estragado, você arruma e aí você doa, né? Acho que isso, sim, é pensar no outro. Então, que bacana. Sabe que essa semana, até compartilhando com vocês, eu atendi uma família, era um bebê bem pequeno, deixa eu lembrar, 2, 3 meses, tá? E aí, eles são pais de primeira viagem e eles gostam de ouvir bastante o que eu falo, então eles chegaram, doutor, a gente queria te mostrar porque a avó deu um presente, o que tu acha se isso pode usar? E aí era assim, a criança tava, um bebezinho, né, deitado, com aquele tapetinho e aqueles móveis em cima, esse ele já tinha, e a avó deu mais um brinquedo, que era uma coisa meio plástica, assim, que ficava nos pés do bebê, e que conforme ele se mexia, ele podia encostar e saía um som, e era de várias cores. E aí eu olhei, assim, a foto, eles mostraram a foto, e eu falei com eles, olha, primeiro, que legal que a avó deu um presente, é óbvio que a gente tem que valorizar isso, mas olhem bem essa foto. Olhem a quantidade de cores, de informações que tem nessa foto. Nessa cena do brincar de um bebê de 2, 3 meses. Será que precisa isso? Então eu disse, vamos assim, nem o 8, nem o 80. Vamos tentar equilibrar? Daqui a pouco, quando for usar o brinquedinho da avó, tira os móveis. Quando for usar o que tem o móvel, tira o brinquedinho da avó, porque é muita informação. Lembrar que esse excesso de informação, excesso de brinquedos, excesso de cor, excesso de coisas, principalmente plástico, né? Isso também pode gerar ansiedade para a criança. Então a gente não tá falando só que não ajuda a desenvolver o foco e a imaginação, a gente tá falando também de que esse excesso pode criar sintomas na criança, como ansiedade, né? E a gente começar isso desde muito cedo pode ser um risco. A dica que eu dou para quando, não só os pais, porque às vezes nem são os pais que compram, é avó, é tio, é família, né? Querendo agradar. Pensem num brinquedo que seja a criança que brinca com o brinquedo e não o brinquedo que brinca com a criança. Legal. É uma boa dica. E aí entra também muito sobre aqueles brinquedos mais montessorianos, né? A linha que são os mais de madeira, né? Aqueles de montar, sem tanto barulho, sem tanto botão, sem tanto estímulo nesse sentido, né? Porque, como tu falaste, a criança precisa criar, usar a imaginação e criar a sua própria brincadeira. Lá em casa, os brinquedos mais legais é a caixa de papelão, são os potes que estão na cozinha, né? E o paninho de ficar passando por tudo, o paninho de louça. Então, às vezes e eu vejo isso como mãe também, não só aqui, a gente está falando especialmente de brinquedos, mas como um todo, né? Às vezes a gente tem essa ansiedade, e ansiedade no sentido bom da palavra, de querer que nossos filhos sejam estimulados para tudo, e daí a gente também já coloca ele lá na aula de inglês, no balé, né? Em tantas atividades, e entra nessa mesma proposta. Às vezes é muito estímulo de tantas coisas, porque obviamente a gente quer o melhor para eles, para desenvolver, mas criança precisa ser criança, né? Existe um livro que é sobre das crianças dinamarquesas, né? E eles falam sobre isso, porque por que será que as crianças da Dinamarca, e eles viram, são os adultos mais bem-sucedidos e felizes? O que é diferente que é feito lá, que não é feito nos outros lugares? E tem a ver com isso, deixar criança ser criança. Menos atividades, menos estímulos, viver a infância como ela precisa, para que a gente tenha primeiro regulação emocional, antes de ter obrigações e atividades que a gente precise cumprir, né? É o tédio, o ócio que ensina e não atrapalha. A criança precisa ter tédio, ócio, ficar sem fazer nada e te perguntar, não tenho nada pra fazer, e agora? Aí você diz, então inventa, você pode inventar, vamos inventar uma brincadeira? Então acho que é bem por aí mesmo. E pra gente finalizar, né, Raquel, não só que acabamos de passar pelo Dia da Criança, mas a gente sabe que logo vem o Natal, as crianças têm os aniversários, né? Enfim, deixar como sugestão pros familiares e amigos, enfim, que presentes não
são necessariamente coisas, né? Que a gente pode criar uma cultura aí de, ao invés de dar uma boneca, de dar um carrinho, de dar um brinquedo, de dar experiências. Ó, esses dias, a minha afilhada fez aniversário, eu disse pra ela, olha, dessa vez você não vai ganhar presente. Ela ama, né, ela aprendeu comigo a comer sushi aos 3 anos, vou falar baixinho, e ela ama comer sushi, aí eu disse, não, então o teu presente vai ser uma noite de sushi com a Dinda, com o que tu quiser, com o que tu escolher. Então nós saímos juntas pra jantar, né, claro, ela é um pouco mais velha, tem 8 anos, mas é isso, experiências, fazer um piquenique, né, ir num parque. Então a gente tem várias experiências que a gente pode presentear a criança que não necessariamente precisam ser coisas. Perfeito, muito legal. E desejando, né, agora que passou um feliz Dia das Crianças, para as famílias. E seguiremos, né, no nosso programa, que agora será quinzenal, né, e conversaremos um pouco mais sobre a Infância em Foco. Isso aí, obrigada pela atenção de todos e até o próximo Infância em Foco.